A Terra foi afetada por algo que ficou conhecido como Apocalipse. Desde então o mundo começa a lidar com desastres naturais intensos. O protagonista Sushen lutou contra o Apocalipse e quando finalmente entrou na zona segura foi traído por sua namorada. Felizmente ele renasceu e voltou um mês antes do Apocalipse. Nossa história dá início antes do apocalipse acontecer. Nesse momento um ônibus se dirige rumo à capital comercial e um grupo de jovens está tagarelando sem parar. Um dos garotos diz que alguns dias atrás um terremoto e a erupção do Monte Fuji causaram o fim de milhares de pessoas. Até suas casas foram evacuadas. A garota diz que não teve nem tempo de comprar suprimentos. O outro cara conta que não tem como comprar nada pois o lago Dongmen em Shenzhen secou e os depósitos do Rundong também ficaram vazios. Parece que todos os grandes armazéns estão vazios, mas provavelmente não estão relatando para evitar causar pânico. Outro jovem que está sentado sozinho diz que a falta de suprimentos e vários desastres naturais são apenas a ponta do problema. Em seguida ele afirma com certeza que o mundo está acabando e as pessoas estão fechando os olhos para não encarar a realidade. A garota fica chocada com essa afirmação, mas o cara ao lado dela responde que se realmente fosse o fim do mundo ele estaria animado, porque assim todos serão tratados verdadeiramente iguais. Nesse momento nosso personagem principal Su Shen sentou no banco de trás, seu olhar era tão profundo quanto um abismo. Ele diz a si mesmo que no fim do mundo nunca haveria um dia em que todos fossem iguais. Nosso protagonista já sabia o que ia acontecer porque ele foi de base nesse apocalipse. Mas agora renasceu um mês antes de seu início. Shen não sabia o porquê, mas entendeu que o destino claramente lhe deu uma segunda chance. Na sua vida passada ele era apenas um entregador comum. Shen lembra que o apocalipse chegou devido à emanação anormal de energia solar. O núcleo da Terra começou a se expandir e a temperatura atmosférica subiu imediatamente. Os movimentos na crosta terrestre ocorreram com frequência e então monstros escondidos no subsolo emergiram para a superfície. Foi aí que o mundo inteiro mudou. Nesse novo mundo de extrema escassez de suprimentos, as pessoas brigavam até mesmo por migalhas de um simples pacote de macarrão instantâneo. Nesse momento o protagonista ainda estava no ônibus quando a mulher se aproximou dele. Ela disse que estava um pouco assustada sobre o que ele falou do fim do mundo. Ela ia pedir algo. Mas Shen se afastou e simplesmente acenou com a mão dizendo que tinha coisas mais importantes para fazer. Em seguida ele desceu do ônibus e foi embora. Shen lembrou do que era mais importante quando se tem um apocalipse está chegando. Obviamente suprimentos. Depois de dizer isso nosso prota chegou em frente a um supermercado. Acontece que Shen era funcionário desse supermercado. Na sua vida passada ele perdeu todo o tempo à procura de mantimentos. Então desta vez o protagonista pretende se preparar com antecedência. Da última vez o patrão fugiu quando viu o apocalipse e Shen perdeu o salário do ano. Então esses suprimentos são como uma compensação. Ele transferiu todos os suprimentos do armazém para um espaço alternativo. Acontece que o espaço alternativo que ele despertou em sua vida anterior renasceu com ele. Então Shen abre o espaço alternativo e tudo ao seu redor pode ser armazenado em um espaço cúbico supergigante com dimensões de 10.000 metros cada lado. Isso também tornou extremamente conveniente para ele adquirir suprimentos sem nenhum custo. Com essa habilidade o protagonista drenou 2 lagos de água doce e varreu várias cidades. No apocalipse até mesmo um pacote de macarrão instantâneo é um luxo, sem mencionar que o tempo no espaço dimensional do prota é congelado, então a comida permanece fresca, não importa quanto tempo seja guardada. Shen fica feliz por não precisar comer sujeira no apocalipse como na minha vida anterior. Então ele verifica o estoque de suprimentos espaciais e diz que isso deve ser suficiente para durar muito tempo neste apocalipse. De repente o patrão entra no armazém com 2 funcionários e encontra o enorme armazém completamente vazio. Então o chefe apontou para Shen e exigiu em voz alta saber onde estavam todos os itens. O protagonista apenas riu e disse que pegou tudo. Os 3 voaram em fúria ouvindo isso e perguntaram que diabos ele fez, mas Shen realizou seu salto espacial e desapareceu em um piscar de olhos. Os funcionários estenderam a mão e acabaram agarrando o ar. Nesse momento o protagonista pousou firmemente fora do armazém. O espaço alternativo poderia não apenas armazenar suprimentos, mas também permitir saltos espaciais dentro de 3 metros. Com o apocalipse essa habilidade permite que Shen entre em prédios abandonados para encontrar suprimentos e escapar com segurança. Mesmo diante de feras mutantes, o salto espacial pode salvar sua vida em momentos críticos. Agora ele pôde finalmente respirar aliviado. Nesse momento Shen verificou seu telefone para ver as buscas e relatórios.
A notícia em alta era sobre fenômenos estranhos e suprimentos desaparecendo. Recentemente a Terra está experimentando movimentos severos que podem levar a desastres naturais locais. A notícia relata que a situação está sob controle e não afetará o dia a dia de todos, então não é necessário entrar em pânico. O protagonista riu dizendo que o governo está tentando evitar o pânico porque sabe que o apocalipse está chegando. Depois disso, Shen se sentiu exausto e quando ele estava prestes a tirar um pequeno cochilo, uma ligação de repente apareceu em seu celular. Era de Jian Xiaoqian. Vendo este nome, o protagonista apertou a mão com força. Então ele atende a ligação da sua namorada. A garota estava com outro homem enquanto falava com ele. Nesse momento, Jian fala que o protagonista desapareceu e não fala mais com ela. Além disso, ele até colocou uma casa à venda com a imobiliária. De repente, a garota começa a perguntar se ele acha que pode arrumar uma mulher disposta a ficar com ele mesmo depois dele vender a casa. Jian continua a dizer que se ele não transferir a casa para ela, não tem como ela se sentir segura estando com ele. Então a garota diz que já entrou em contato com o gerente e eles podem transferir a propriedade hoje. Ela diz que eles vão se casar caso ele lhe entregue a casa. O protagonista estava irritado e perguntou se ela já falou tudo o que tinha para falar. Jian questionou que atitude é essa e acrescentou que se continuar assim eles não vão se casar. Depois disso a garota finaliza dizendo que está indo para a capital e eles vão conversar. Nesse momento o protagonista desliga a ligação. Logo uma onda de lembranças chamada ódio brotou de sua mente. Em sua vida anterior, Shen sobreviveu ao apocalipse com Jian por 5 anos. Ele tinha habilidades despertas para saltos espaciais e travessias que eram raras. O protagonista sempre teve muito cuidado e encontrou suprimentos para seu amigo Wang e sua namorada Jian. Acontece que os dois o traíram. Wang simplesmente o atacou e deu fim à sua vida. Pode-se dizer que sem o protagonista esses dois nem teriam sobrevivido ao apocalipse. Shen pensa sobre como era um tolo por ter confiado nessas pessoas em sua vida passada, mas desta vez Shen promete que vai fazer sua namorada e o amante pagarem caro. O fim deles vai ser pior do que a dor que um dia ele sofreu. Shen quer que eles experimentem isso 1000 vezes mais. Nesse momento ele respirou fundo e acalmou as emoções. Agora ele precisa de dinheiro. Então ligou para o gerente Liu e confirmou que vai vender seu apartamento pela metade do preço. Mas Shen quer o dinheiro agora. Depois de retornar à capital, o protagonista foi para a agência imobiliária. Assim que ele saiu do táxi, viu sua namorada esperando na entrada da agência. Ao lado de Jian estava Wang, o chamado melhor amigo masculino de Jian. Pensando nisso agora, esses dois estavam envolvidos um com o outro há muito tempo. De repente Wang caminhou até Shen com desdém e perguntou quem permitiu que ele vendesse o casa. Em seguida o cara mandou ele transferir a casa para Jian agora. O protagonista de repente avançou agarrando seu pescoço e o bateu no chão. Ele gritou que pode fazer o que quiser com suas coisas. Jian gritou e correu apressadamente para puxar o prota para longe. Ela pergunta o que ele estava fazendo. Shen continuou pressionando e com a outra mão acertou a cara de Jian. Ela se sentou no chão com a mente em branco. Wang olhou para essa cena com horror. Sua voz estava rouca e ele não conseguia pronunciar uma frase completa. Shen olhou para Wang e disse que ainda não daria um fim nele. Enquanto falava, um sorriso cruel piscou no canto de sua boca. Depois disso o herói o soltou e entrou na agência. Wang, ainda apavorado, continuou tossindo. Sua mente ficava lembrando do sorriso frio de Shen. A garota correu em direção ao amante e perguntou como ele estava. O cara ainda estava segurando o pescoço enquanto tossia. Ele tentou ficar em pé, mas suas pernas tremiam e suas calças já estavam molhadas. Jian, olhando com raiva para Shen, mandou ele se ajoelhar e pedir desculpas. Caso contrário, ele nunca conseguirá se casar com ela. Shen, em sua vida passada, realmente era tipo um cachorro para sua namorada e fazia todas as suas vontades. Mas agora ele mudou. Nesse momento, o protagonista apenas virou com um olhar frio para os dois. Ao ver isso, Jian e Wang ficaram tão assustados que correram. Depois disso, o herói entrou na agência. O gerente imobiliário disse que vai pagar pela sua casa. Liu estava feliz porque a casa de Shen valia mais de 1 milhão, mas o prota está vendendo por 700 mil. Assim o gerente poderia obter um lucro várias vezes mais alto e um retorno rápido. O protagonista diz que quer vender, mas tem que ser tudo em dinheiro. O gerente Liu concorda e diz que vai ligar para o seu colega agora. Então Shen assinará o contrato para receber o dinheiro. Embora vários desastres tenham ocorrido em todo o mundo até agora, a capital comercial está no interior central, muito distante do terremoto, tsunamis e erupções vulcânicas. Além disso, o governo anda escondendo muita coisa da população. Então as pessoas estão vivendo a vida normal sem se preocupar
Depois de pegar o dinheiro, o protagonista voltou para o seu bairro. Naquele momento ele viu empréstimos rápidos postados em um poste telefônico. Em seguida pegou um táxi e chegou ao escritório de empréstimos, onde um homem de meia idade estava sentado lá dentro. O protagonista, ao ver essa pessoa, parou por um momento. Este cara é irmão de Wang. Anteriormente, durante o apocalipse, esse cara foi eliminado por uma besta mutante. Naquela época, Shen não sabia que esse cara estava envolvido em empréstimos predatório. Nesse momento o protagonista entregou a ação e o cara disse que essa casa não vale muito. Entrar só pode lhe emprestar 500 mil. O protagonista respondeu para não se preocupar e pede uma semana. Ele vai devolver tudo imediatamente depois de obter lucro. O velho percebeu que estava lidando com um jogador que ele adora, então diz que sua empresa de empréstimos tem como objetivo resgatar pessoas de situações desesperadoras, então vai lhe dar 600 mil. Mas para isso, protagonista precisa assinar um contrato e colocar sua casa para caso não consiga pagar. Shen não hesitou e assinou o contrato. O dinheiro foi imediatamente transferido. Enquanto isso, no momento em que Shen deixou o prédio de escritórios, Jian e Wang desceram do carro. A garota estava brava com a forma que foi tratada, além de perder o direito à casa que o protagonista vendeu. Enquanto os dois caminhavam em direção ao prédio, Jian de repente avistou uma figura familiar e perguntou a Wang se aquele não era Shen. Wang se perguntou o que ele estava fazendo aqui e Jian sugeriu que segui-lo. Naquele momento o protagonista já estava em um táxi indo para o Hotel Green. Shen lembra que esse hotel resistiu a vários desastres naturais sem cair, enquanto outros edifícios comerciais desabaram sob os impactos da água do mar. O Hotel Green permaneceu até o fim. Além disso, ele também é um hotel com uma alta classificação e tem suíte presidencial. É bem equipado e tem até uma piscina, então o protagonista acredita que era um bom lugar para viver por um longo tempo, embora haja suprimentos dos grandes armazéns, não são tão bons quanto pratos quentes feitos na hora. Nesse momento, Shen se aproximou da gerente chamada Liu Xinhui e disse que gostaria de encomendar 1000 mesas de banquete. A garota ficou boquiaberto com a quantidade e perguntou qual a faixa de preço ele está olhando. Tem opções de 5 mil por mesa, 10 mil por mesa e até 100 mil. O protagonista respondeu que queria 10 mil por mesa, que daria 10 milhões no total. Primeiro ele faria um depósito de 500 mil. Liu parecia um pouco chocada e pensou que esse cara realmente era muito rico. E normalmente para essas pessoas esse depósito não importa muito. Shen imediatamente transfere o dinheiro e deixa o endereço do local. Ele diz que depois que estiver pronto é para entrar em contato com ele. A garota perguntou baixinho se ele vai se casar. Shen confirma que é para um casamento e também pede uma suíte presidencial. Liu diz que se ele reservar agora pode apenas pagar a taxa do quarto. A garota acredita que esse quarto será para a lua de mel e diz que quem está se casando com ele é realmente sortuda. Depois disso o protagonista saiu do local. Ele pretendia levar tudo isso para o espaço dimensional. Nesse momento Jian e Wang entraram no hotel e foram em direção à gerente Liu. Jian imediatamente pergunta sobre essa pessoa que veio aqui agora. Liu parecia intrigada e perguntou se ela estava falando do Sr. Shen. Jian confirmou rapidamente e disse que ele era seu namorado, mas Liu olhou para a garota e pensou consigo mesma que ela só parecia ser um 7 de 10. Sua aparência e comportamento definitivamente não combinava com um homem igual a Shen. Liu se pergunta por que as pessoas ricas hoje em dia gostam desse tipo de mulher. Em seguida a gerente disse a Jian que ela era muito sortuda porque seu namorado acabou de reservar 1000 mesas de banquete. Cada mesa é 10 mil. Além disso ele pagou um depósito de 500 mil diretamente. Então Liu fala que ter um namorado desse é realmente uma bênção. Jian parecia incrédula ao saber que ele tem dinheiro para encomendar um banquete de 10 milhões. Liu assentiu com a cabeça. Ela não entende as ações dessas pessoas ricas, mas deve haver uma razão por trás do que elas fazem. Wang olhou para Jian e perguntou se Shen era realmente rico. Nesse momento a gerente Liu retirou o recibo da recente transação e mostrou que Shen transferiu 500 mil. Depois disso Jian e Wang saíram do hotel. O cara lembrou que a gerente tinha dito que o protagonista reservou 1000 mesas, então ele questionou quem seriam esses convidados. Jian olhou para Wang e disse que ele não entende. Agora Shen é rico e ela é sua namorada oficial. A garota acha que o prota quer que ela conheça o círculo dele, definitivamente convidando algumas pessoas ricas para tornar seu status conhecido. Wang estendeu a mão perguntando o que eles vão fazer agora. A menina respondeu que é preciso tomar a iniciativa e criar oportunidades para encontrá-lo. Os dois conversavam de um lado para o outro. A garota já havia assumido na sua cabeça o papel de uma esposa rica.
Neste momento, Shen estava verificando seu saldo bancário em seu telefone. Ele ganhou 700 mil com a venda da casa, pegou um empréstimo de 600 mil e gastou 500 mil naquela banquete do hotel. Ele não precisou comprar muitos itens essenciais porque pegou tudo de graça no seu antigo trabalho. Agora ele tem 800 mil restantes, mas ainda acha que é pouco. Então Shen pensa que se ele não aproveitasse os empréstimos online agora seria um desperdício. Depois de voltar para casa, ele imediatamente começou a baixar vários aplicativos e contato com vários pequenos anúncios. Shen passou o dia inteiro baixando mais de 80 aplicativos e tirando fotos. Os valores dos empréstimos online variavam até 30 mil. Por fim, Shen conseguiu garantir 970 mil por meio de empréstimos online. Ele olhou para as conquistas do dia e sentiu que foi um dia muito gratificante. Naquela noite o protagonista não perdeu tempo porque ainda havia alguns itens que precisava comprar. Ele encomendou um lote de lareiras e máquinas de gelo online. Depois entrou em contato com uma fábrica de carvão sem fumaça e a usina de gelo local. No apocalipse teria dias intensos, tanto frio quanto calor, então para sobreviver ele dependia de ter o suficiente desses dois itens. O carvão sem fumaça seria entregue diretamente pelo fornecedor, enquanto a fábrica de gelo exigia uma visita pessoalmente. Shen comprou diretamente 2.000 toneladas de carvão sem fumaça. O custo total foi de 5 milhões e ele enviou primeiro um depósito de 500 mil com o saldo a ser pago no recebimento da mercadoria. No dia seguinte o protagonista se preparou para visitar a fábrica de gelo. Ele estava prestes a ir para a fábrica de gelo quando de repente viu Jian e uma garota caminhando em sua direção. A garota se chama Lina e ela diz que Jian estava com saudades do protagonista. Ele olhou para Lina e lembrou que foi essa garota que ajudou sua ex-namorada a tomar sua casa. Lina continua perguntando por que Shen parece não ligar para os sentimentos da sua amiga. O protagonista apenas se virou para sair, mas Jian de repente o agarrou e perguntou se ele não está trabalhando hoje. Em seguida o chamou para passear. Ela disse que se sentiu mal pela forma que o tratou ontem e não quer que ele fique bravo. O protagonista não se deu ao trabalho de olhar para ela e apenas respondeu que estava ocupado. Então ela deveria caminhar sozinha. Jian ficou surpresa e se perguntou o que estava acontecendo e por que Shen estava agindo assim com ela. Lina rapidamente empurrou Jian e disse que elas iam segui-lo. Garota acredita que Shen deve ser da segunda geração rica, então as duas correram para pegar um táxi e seguiram o carro que o prota estava. Depois de algum tempo Shen chegou na entrada da fábrica e tinha um homem o esperando. Ele apertou a mão de Wu e disse que, como discutido por telefone, ele precisava de 2.000 toneladas de gelo comestível, então perguntou quanto tempo vai demorar. O gerente Wu deu um tapinha no seu peito e disse que sua fábrica de gelo não se gaba de nada além de eficiência, então em 3 dias as 2.000 toneladas de gelo comestível já estarão prontas. Shen tirou seu telefone e disse que ia transferir 100 mil como depósito e quer que seja entregue no endereço que lhe deu. O homem estava sorrindo tanto que mal conseguia fechar a boca. Em seguida ele perguntou por que Shen precisa de tanto gelo e se existe um grande evento que eles possam colaborar ainda mais no futuro. Ele acrescenta que o preço pode ser negociado. Shen ficou em silêncio por um momento e depois disse que planejava doar para alguma caridade. O homem ficou chocado com tanto dinheiro gasto, mas antes que pudesse perguntar o protagonista já tinha saído no táxi. De repente outro táxi parou e as garotas desceram. O gerente estava um pouco confuso porque não tinha marcado outro horário. De repente Jian se aproximou e disse que esse cara que saiu há pouco tempo é seu noivo. Em seguida perguntou do que eles estavam falando. O homem olha para a garota com surpresa e se pergunta se era alguma detetive, mas ele respondeu que Shen acabou de encomendar 800 mil de gelo. Jian ficou chocada mesmo sem saber o que o prota estava fazendo com todo aquele gelo. Mas uma coisa era certa, ela percebeu que ele realmente era rico. Lina perguntou se o protagonista falou o que ia fazer com esse gelo. O gerente respondeu que ele tinha falado sobre doar. As garotas não esperavam isso. Enquanto isso, nosso personagem principal disse a si mesmo que tudo já havia sido comprado e agora ele ficou com apenas 300 mil. Depois disso, Shen foi direto para um restaurante local bem conhecido, o elegante restaurante de música. Em sua vida passada, Shen não tinha o luxo de visitar restaurantes de música, muito menos ter tempo para relaxar, mas desta vez ele planejou relaxar completamente mesmo com o apocalipse se aproximando. A garçom trouxe o cardápio e o menu à sua frente apresentava pratos típicos de restaurantes de alto padrão. Shen voltou sua atenção para a última página que terminou com um ponto de interrogação. Ele perguntou o que isso significa. Esse item de ponto de interrogação era o mais caro, com um preço de 17 mil.
A garçom explica que é preparado pessoalmente pelo chefe do restaurante florestal. O prato específico depende da criação dos chefes. O protagonista diz que parece bastante interessante e pede por ele. A garçom fica surpresa e rapidamente fala que vai organizar agora. Shen lembra que quando a catástrofe começou em sua vida anterior, uma força estranha causou mutação em muitas criaturas. A serpente monstruosa mencionada no livro Shanhai Jing se assemelha à serpente mutante que o protagonista encontrou em sua vida anterior, mas em vez de chamá-la de mutação, ele preferiu pensar nela como uma reversão a traços antigos. Shen continuou lendo e logo uma mulher de cabelo rosa com uma boa figura veio com um prato e o colocou diretamente em sua mesa. O protagonista olhou para ela e notou que a garota estava vestida com um uniforme de chefe. Ela era alta e com comportamento nobre. Shen ficou instantaneamente atordoado porque a reconheceu. Essa garota era a Duan Ye. Suas habilidades culinárias mesmo em meio ao apocalipse tinham o poder de transformar a decadência em magia. Além disso, seus ingredientes não eram humanos. Normalmente não importava que tipo de besta mutante tinha nas mãos de Duan, pois definitivamente poderia ser considerada cozinha de alto nível e ninguém poderia resistir a tal tentação, mas aqueles pratos eram feitos da essência mutante dentro das bestas, e comê-los significa caixão fechado. A boca do protagonista se contorceu ao ver a garota servir o prato. Duan olhou surpreendentemente para o homem diante dela e perguntou o que está acontecendo. A garota realmente esperava uma boa recepção já que cozinhou e serviu ele, mas ela se perguntou se o cara estava com medo dela envenenar o prato. Então Duan se apressou em explicar o prato. Ela diz que este prato é chamado de vida de dupla face. Um lado é frito com atum em manteiga marrom e o outro lado é frito em massa folhada. É uma espécie de bife com dois sabores diferentes que deixa uma impressão duradoura. Duan explica que isso foi feito especialmente para ele. Nesse momento, Shen provou o prato e disse que realmente era muito bom. Ele acrescentou que seus 17 mil foram bem gastos. Enquanto isso, Jian e Lina caminhavam com expressões sombrias. Lina imediatamente avistou o restaurante e disse que ouviu que cada prato deste restaurante custa mais de 10 mil. Então isso comprova que Shen deve ser um garoto rico de segunda geração. A amiga diz que Jian não deve se esquecer dela quando se tornar a esposa rica. A garota responde que definitivamente se tornaria a esposa rica. Naquela noite nosso protagonista foi a um bar. Este lugar é sem dúvida um favorito entre os jovens e também uma mina de ouro significativa na capital comercial. Dizem que uma vez um garoto da segunda geração rica pediu uma rodada de bebidas para um barman aqui. Gastando mais de 2 milhões, o barman levou sua comissão e largou o emprego no mesmo dia. Shen lembra que no apocalipse não haverá esses lugares de extravagância e na sua vida passada ele se arrependeu de não ter entrado aqui antes. Nesse momento algumas garotas se aproximaram de Shen e perguntaram se ele estava sozinho. Tinha duas meninas claramente usando maquiagem pesada e com bastante decote. Eram veteranas desse bar. Havia também uma menina parecendo tímida. A mulher que estava colocando bebida para Shen disse que essa garota era Yunyun. Elas a trouxeram à força para esse bar. Acontece que Yunyun tinha sido traída pelo namorado e não estava muito bem. Parece que o cara a traiu só porque ela não dormia com ele. Então ele a traiu com uma mulher mais velha. Nesse momento Yunyun se aproxima de Shen e pergunta por que homens se importam tanto com isso. O protagonista respondeu que a natureza de um homem real está gravada em seus ossos com desejos reprodutivos. A menina escutou isso e deu um gole na sua bebida. Em seguida ela questionou se Shen estava solteiro. Ele assentiu com a cabeça. Então Yunyun perguntou se o prota estava disposto a fazer algo. Naquele momento os dois deram as mãos e essa cena acabou de ser testemunhada por Jian e Lina. A garota chamaram Shen de traíra e perguntaram o que ele estava fazendo aqui. O protagonista, sem pensar duas vezes, agarrou Yunyun e correu para um quarto. Ele trancou a porta e Yunyun rapidamente disse que essa era sua primeira vez, mas Shen apenas acertou sua cabeça e disse que não ia rolar nada. Em seguida ele aconselhou a garota a não sair nos próximos dias e fazer estoque de comida em casa. Yunyun disse que faria isso mesmo sem entender o que ele estava dizendo. O protagonista também falou que pessoas como ela não deveriam vir a lugar como esse. Depois disso Shen se despediu e saiu do quarto. Nesse momento ele viu Jian e Lina invadindo os outros quartos atrás dele, mas ele habilmente consegue sair dessa situação. Depois de algum tempo vemos Shen recebendo alguns dos itens que ele havia encomendado. Ele recebeu 20 grandes lareiras e as 10 grandes máquinas de gelo. Ambos foram entregues em seu local especificado. Um dos trabalhadores perguntou onde deveriam colocá-los.
O protagonista estava tentando lidar com tudo o mais rápido possível para não bloquear o caminho. Muitas pessoas se reuniram ao redor do armazém assistindo a chegada das compras de Shen. Nesse momento Wang relatou a Jian que o protagonista comprou um monte de máquinas grandes. Ele não sabia para o que eram, mas estavam sendo transportados para o armazém agora. Lina viu o banquete e perguntou à amiga se ela acha que o protagonista vai pedi-la em casamento hoje. Jian estava animada e disse que não tinha certeza se ia aceitar, então convidou a amiga para ir falar com Shen. Nesse momento elas foram em direção ao prota e perguntaram o que ele estava fazendo. O herói pede para ela ajudar a levar as coisas e acrescenta que depois vai explicar o que está acontecendo. Jian hesitou por um momento e achou que isso era uma piada. Ela disse que ia ser uma esposa rica e não deveria fazer algo tão difícil. Assim que ela estava prestes a recusar, sua amiga sussurrou no seu ouvido. Lina disse que isso pode ser um teste para ver se ela será realmente uma boa esposa. A garota estava confiante que se ajudasse o protagonista se casaria com ela. Lina também está se esforçando para mostrar seus méritos na frente de Shen. Ela se apresentou para ajudar sem hesitação, afinal Lina tinha ouvido falar bastante sobre como os filhos de famílias ricas. Ela acha que sua aparência não era ruim e mesmo que ela não pudesse se tornar uma esposa rica, ter um gostinho da boa vida ainda era possível. Nesse momento o protagonista observou as garotas e um sorriso frio apareceu em seu rosto, afinal o trabalho livre não deve ser desperdiçado. Tinha 1000 mesas de comida, 2000 toneladas de gelo, e mesmo com o Hotel Green envie muitas pessoas para lá, ainda ia demorar muito tempo para arrumar tudo. Depois de algum tempo as garotas já haviam terminado tudo. Jian ainda estava esperando ser pedido em casamento e a amiga perguntou se Shen ainda ia demorar muito. Nesse momento o herói só se apresentou para verificar se o armazém estava em ordem e depois ignorou todos. Em seguida ele pegou um envelope vermelho com 10.000 e entregou a cada trabalhador. Shen agradeceu pelo trabalho árduo. Jian e Lina correram em sua direção e perguntou o que elas iam fazer agora. Shen olhou para as duas, agradeceu a ajuda, mas acrescentou que não há remuneração para elas. Jian viu seu sorriso estranho e disse para parar de brincar pois deve haver uma surpresa por aqui. Em seguida falou que eles deveriam se casar logo e ser felizes. Nesse momento nosso herói disse à garota que ele não tem dinheiro. Acontece que ele vendeu a casa da sua família e agora deve muitos empréstimos. Então questionou se a garota ainda quer casar. Lina diz que isso é impossível pois ele gastou mais de 10 milhões neste banquete, dezenas de milhares em despesas de restaurante e todas essas máquinas. Shen responde que tudo que elas estão vendo aqui é de um chefão que queria fazer uma boa ação, então ele apenas o ajudou trazendo pessoas para o projeto. O protagonista acrescenta que ouvir dizer que é para aliviar a pobreza, mas eles vão retirar o material em breve. Jian tentou bater nele e gritou que ele não era da segunda geração rica e estava mentindo para ela todo esse tempo. Shen apenas se afastou e a garota caiu no chão. Em seguida ele perguntou sobre o que estava mentindo. Jian apenas responde que ele não é rico e nunca vai se casar com ela. Shen zombou perguntando quem se importa com um garimpeira como ela. Jian rugiu de raiva e disse que ele ia se arrepender. Então as garotas foram embora. Shen pensou que ela seria a primeira a se arrepender quando o apocalipse chegar. Depois disso ele fechou a porta e guardou tudo no armazém em uma dimensão diferente. Enquanto isso no Hotel Green, Wang disse para Jian que ia fazer o protagonista se arrepender de como ele tratou ela. O cara estava se sentindo muito orgulhoso de voltar a ter uma namorada assim nos braços. Essa alegria não durou muito porque ele viu Shen comendo no mesmo hotel. Os olhos de Wang se arregalaram e a raiva aumentou imediatamente. Então ele chamou seu irmão e apontou para Shen dizendo que foi aquele cara que bateu nele. O homem imediatamente reconheceu o prota e disse que estava planejando encontrar ele, mas não esperava que ele se atrevesse a tocar em seu irmão mais novo. Wang ficou surpreso e perguntou ao irmão se ele o conhece. O cara respondeu que Shen hipotecou sua casa e em troca ele emprestou 600 mil. Mas pelos seus cálculos já está na hora de Shen pagá-lo. Wang riu com o fato de Shen ter pego o dinheiro emprestado do seu irmão. Em seguida ele disse que agora seu irmão pode acertar as contas antigas. Jian se sentiu aliviada por ela ter se distanciado dele antes. Ela nunca esperou que ele fosse esse tipo de pessoa. A garota acrescenta que se Shen pediu dinheiro emprestado ao irmão Hai, ela acredita que ele não consegue saldar a dívida. Lina respondeu que Shen realmente é louco de pedir dinheiro emprestado assim. Enquanto isso o protagonista continua sentado e nem parece se preocupar, ele simplesmente pergunta se não pode desfrutar da sua comida em paz. Nesse momento Hai diz que ele tem que devolver o dinheiro até amanhã a qualquer custo, mas Shen parece está se divertindo no hotel, então questionou que tem que devolver o dinheiro até amanhã.
Wang apontou para Shen dizendo que ele não vai devolver nada e pediu para Hai não perder tempo. De repente a gerente Liu se aproximou e pediu para eles se acalmarem. Hai não queria conversa e disse para Liu fazer esse garoto se ajoelhar e pedir desculpas ao seu irmão, assim ele vai se acalmar. Liu estava claramente em uma posição difícil e ela perguntou ao protagonista o que estava acontecendo aqui. Shen balançou a cabeça falando que não é nada, apenas alguns perdedores. Hai ouvindo isso bateu na mesa e disse que ele estava acabado. Naquele momento um homem alto se aproximou e perguntou o que estava acontecendo aqui e quem estava causando no hotel. Ao som da voz todos rapidamente se viraram para olhar para o homem. Hai se dirigiu ao homem pelo nome de Qian e perguntou o que ele está fazendo aqui. Shen também olhou para o homem e quando viu seu rosto foi surpreendido. O protagonista não esperava encontrá-lo aqui. No passado Qian era um major e a chefe Duan era uma das suas subordinadas. De repente o protagonista se lembrou de algo que ouviu. Parece que antes do início do apocalipse algumas áreas já haviam começado a experimentar mutações. O Hotel Green foi um desses lugares. Agora parece que Qian se beneficiou da localização única do hotel. O protagonista achou essa oportunidade perfeita. De repente Qian deu outra olhada em Shen e disse que esse garoto é interessante. Ele riu baixinho e levou Duan para outra sala. Já dentro da sala ele disse que trouxe a garota. Duan perguntou nervosa se pode saber por que precisa dela. O homem se chamava Sam e disse que há muito tempo ouve que a senhorita Duan é uma grande beldade, então queria vê-la pessoalmente. Em seguida pediu para ela beber esse copo. Enquanto isso Shen foi para a varanda com uma bebida. Ele lembrou que na vida anterior se escondeu com Jian no porão e mal sobreviveu ao apocalipse de calor extremo. Mas Shen nunca pensou que desta vez ele ia abandoná-la e ela continuaria seguindo ele até aqui. Ele continua achando que é uma boa oportunidade para acertar contas antigas com ela. O tempo foi passando aos poucos e o protagonista observou seus inimigos se divertindo na piscina. A lua no céu estava excepcionalmente brilhante, iluminando toda a terra. Muitas pessoas saíram de suas casas para olhar a lua e ela é tão brilhante que parece o sol. De repente as pessoas começaram a notar que essa noite estava mais quente do que durante o dia. Naquele momento Wang trouxe Jian para ver esse espetáculo noturno e disse que seu amor por ela é tão brilhante quanto a lua no céu. Em seguida acrescentou que este é o testemunho da sua paixão. Wang ia animadamente para a lua no céu, mas Jian sentiu uma onda de desprezo em seu coração. O protagonista que continuava a ver essa cena olhou para a lua no céu e murmurou que seu amor está prestes a explodir. Depois das palavras de Shen a temperatura do ar subiu rapidamente, tanto que as pessoas que estavam do lado de fora começaram a gritar e correr de volta para o hotel. A lua pairava no céu como um segundo sol se tornando extremamente quente. De repente a noite instantaneamente se transformou em dia. O apocalipse escaldante começou e a eterna luz do dia chegou. Nosso prota via isso acontecer tomando vinho tinto. Sua tranquilidade era exatamente por ele estar preparado. Shen pegou uma taça de vinho e a elevou dando boas-vindas ao apocalipse mais uma vez. Enquanto isso o andar de baixo do hotel estava em completo caos devido à luz do dia perpétua. Muitas pessoas se reuniram no saguão do hotel por causa desse espetáculo. Eles correram para o saguão do hotel a toda velocidade procurando água em todos os lugares. Wang viu o tanque de peixes do saguão e rapidamente mergulhou nele com as garotas se encharcando completamente. Depois de recuperar o fôlego Wang percebeu que alguém estava faltando e então perguntou cadê seu irmão. Hai já estava coberto de bolhas. Vendo isso todos entraram em pânico e questionaram se o cara estava bem. Alguém correu atrás de pomada de queimadura e gritou para trazer o mais rápido possível. Enquanto isso em outro quarto no hotel, Dua hesitou em beber o vinho que Sam deu para ela. A garota obviamente pensou que deve haver algo de errado com este vinho e ela não pode beber, mas agora Dua não sabia o que fazer. De repente uma terrível onda de calor disparou da lua atrás de Duan e eles rapidamente fecharam a cortina. Qian e Sam ficaram apavorados dizendo que algo parece realmente fora do normal. Em seguida pediu para descer e ver o que está acontecendo. Duan escapou por pouco. De volta ao hotel muitas pessoas já haviam se reunido no saguão. Liu tentou acalmar a todos e pediu para se acalmarem. Ela acrescentou que entrou em contato com a equipe de resgate e eles só precisavam esperar. De repente alguém na multidão gritou que era muito rico e não podia perder tempo aqui. King olhou para um cara chamado Mao e questionou o que houve. O homem respondeu que agora mesmo a lua iluminou de repente e a temperatura subiu. Está cerca de 70 graus lá fora e as notícias dizem que quase uma centena de pessoas estão feridas. Sam ligou para o ministro e perguntou se podia buscá-lo no hotel.
mas o homem do outro lado da linha respondeu que não dava porque neste momento ele está trabalhando para garantir que não haverá problemas de energia. De repente os caras olharam para o lado e viram que Rai estava todo queimado. Wang perguntou ao irmão o que eles devem fazer agora. Alguém sugeriu que era melhor ir para o hospital. Rai concordou e disse que ia ligar para outra pessoa vir buscá-los. O homem no outro lado da linha respondeu que estava em uma garagem subterrânea e não sentiu as temperaturas letais do lado de fora, mas agora vai buscá-lo. De repente, quando o carro entrou em contato com o sol, ele simplesmente começou a derreter. Depois de viajar apenas 100 ou 200 metros, os 4 pneus estouraram. O carro acabou quebrando sob o sol escaldante. Então o homem avisa a Rai que o carro quebrou e os pneus estouraram. Em seguida ele começou a correr para não ficar queimado também e de repente seus começaram a derreter. O cara tropeçou e caiu no chão. A carne queimada do seu corpo parecia vir do telefone e depois disso houve silêncio. Enquanto isso, no quarto do protagonista, o ar-condicionado estava ajustado e ele estava aparentemente despreocupado com o que estava acontecendo do lado de fora. Shen dormia confortavelmente. A capital comercial organizou um grande número de pessoas para manter o funcionamento do sistema elétrico, mas diante de um desastre natural como esse, os esforços humanos foram claramente insignificantes demais. Uma forte explosão foi ouvida por todo lugar e a terra parecia tremer. Todos ligados à empresa de energia da cidade perderam eletricidade. Do outro lado, a queda de energia fez com que muitas pessoas entrassem em pânico. Nesse momento, Wang estava hospedado na sala ao lado de Shen. A falta de poder estava se provando demais para Rai. Acontece que eles só tinham um único quarto para dividir com um monte de gente. O homem não queria isso, mas não tinha o que fazer. Jian não ficou nem um pouco contente de saber que ia ter que dividir o mesmo quarto com outros homens. Os caras começaram a tirar a roupa e notaram que se ficar aqui vão acabar derretendo. De repente, Jian lembrou que a suíte presidencial de Shen tem uma piscina, então ela disse que eles poderiam ir lá e tomar o quarto dele. Alguns minutos após a queda de energia, o protagonista sentiu uma onda de calor envolvê-lo, então levantou e tirou 2 condicionadores de ar do seu espaço de armazenamento e colocou no quarto. Em seguida os conectou a uma bateria grande para começar a alimentar os aparelhos de ar. A temperatura na sala caiu rapidamente, mas ele também tinha um gerador. No entanto, o protagonista acredita que usá-lo neste momento obviamente faria algum barulho e isso pode causar algum problema, então ele pegou uma grande bacia e colocou 2 grandes blocos de gelo nela para resfriar a sala. Nesse momento, uma garrafa de uísque apareceu em sua mão. Shen adicionou o gelo e começou a tomar um copo de uísque gelado confortavelmente. Era simplesmente um sonho. Depois disso, o protagonista pegou um banquete do espaço dimensional para o primeiro dia do apocalipse. Segundo ele, era apenas um café da manhã simples. De repente houve uma forte batida na porta. Shen não pôde deixar de franzir a testa. Nada precisava ser dito porque apenas ouvindo aquele som ele podia dizer que as intenções não eram boas. Quando a porta foi aberta, Rai instantaneamente sentiu uma brisa fresca vindo da sala. Ele sentia como se tivesse chegado ao céu. O cara, sendo naturalmente corpulento, não suportava o calor e agora o ar frio parecia um doce. De repente Wang gritou que Shen não tinha apenas eletricidade como também tinha comida. Jian fala irritada que Shen está sendo egoísta de viver nesse luxo enquanto tem pessoas passando mal lá fora. Em seguida ela mandou ele sair e dar esse quarto para eles. A garota acrescentou que ele deveria sair por conta própria, senão seria pior. Nesse momento Rai manda Shen ceder o quarto porque ele lhe deu um empréstimo de 600 mil. Então agora é hora de pagar. Rai disse novamente para desocupar o quarto. Rai começou a andar lá dentro. De repente uma pistola apareceu na mão de Shen e ele, sem pensar 2 vezes, apertou o gatilho. Rai foi acertado instantaneamente no estômago e uma sensação de queimação se espalhou. Rai olhou incrédulo para sua barriga e a dor emanava de seu estômago. Shen não se mexeu e ainda tinha sua arma apontada para o cara. Ele não tinha pensando em dar um fim nos caras agora. Não porque ele não quisesse que essas pessoas fossem de base, mas simplesmente porque ele sentia que deixá-las partir agora seria deixá-las sair com muita facilidade. Logo agora que o apocalipse tinha acabado de começar, os restos dos subordinados de Rai ficaram todos atordoados, se perguntando de onde Shen tirou uma arma de verdade. Rai deu um passo para trás com os olhos vermelhos e disse que ele ganhou. Em seguida o cara lentamente se virou para sair, mas naquele momento a mão de Shen puxou o gatilho sem hesitar e acertou a perna do inimigo. Rai gritou de dor e seu corpo estava tremendo sem parar. Se a dor no estômago não era muito clara antes, dessa vez era muito evidente.
O protagonista assistiu o cara agonizar no chão e disse que eles deveriam sair logo do seu campo de visão, caso contrário ele não teria mais pena. Nesse momento Shen estreitou os olhos para o grupo e falou que agora vai contar até 3 para todos eles desaparecer da sua vista. Enquanto isso, em outro quarto do hotel, Qian irritado perguntou a Liu como o hotel dela poderia não ter comida. A garota pediu desculpas e revelou que há alguns dias alguém reservou 1000 mesas para um banquete, então a maioria dos suprimentos de comida se foi. Sam bateu na mesa e mandou Liu ir buscar toda a comida que ela entregou. De repente outras pessoas pareceram infelizes com as ações de Sam. Um deles perguntou por que todos os alimentos devem ser enviados para Sam se tem mais gente no hotel. Outra pessoa gritou que só porque Sam tem dinheiro não significa que pode fazer o que quiser. Eles até questionaram se ele não tinha outro lugar para ir já que tinha tanto dinheiro. Essas pessoas eram a favor da comida deve ser compartilhada por todos. Naquele momento Rai e seus seguidores tremendamente desceram as escadas. Qian imediatamente notou que o cara tinha ferimentos de bala em seu estômago e perna. Qian franziu a testa e perguntou o que aconteceu com ele. Rai rangendo os dentes. Disse que no andar de cima algum garoto pegou uma arma de Deus sabe onde e acertou nele. Jian gritou que o quarto de Shen tem eletricidade, ar-condicionado e até piscina. Ela acrescentou que até o viu bebendo vinho gelado. O comentário impensado de Jian instantaneamente deixou todos ao redor de olhos arregalados. O pensamento de Jian era simples. Se ela não pode desfrutar do ar fresco, então ninguém pode. Nesse momento as pessoas ao redor perguntaram se ela tinha certeza. Jian respondeu que viu com seus próprios olhos que Shen tinha muita comida e eletricidade. Além disso também lembra de ter visto blocos de gelo. A garota até lembra que ele comprou vários caminhões carregados deles e armazenou em um antigo armazém. De repente alguém grita perguntando por que essa criança ainda tem blocos de gelo e pode usar ar-condicionado enquanto todos sofrem aqui. Depois disso eles decidiram subir e fazer Shen desistir dos blocos de gelo e do ar-condicionado. Qian olhou para seu subordinado e disse que ele já sabia o que fazer. Enquanto isso o protagonista estava dormindo, mas infelizmente foi acordado por uma série de batidas na porta. Assim que ele abriu a porta uma brisa fresca instantaneamente saiu da sala. O ar frio bateu nos corpos suados daquelas pessoas e parecia até que eles estavam sonhando. Os olhos de Coleman se arregalam, olhando animadamente para Shen. Nesse momento o menino gordinho olhou atentamente para o frango frito e a bebida que Shen havia colocado sobre a mesa. O gordinho tentou se espremer entre as pessoas e correu para dentro do quarto, mas o protagonista sem hesitação chutou o gordinho para longe. Em seguida, com um olhar furioso, ele pediu à mãe da criança para controlar seu filho, caso contrário ele não se importa de fazer isso por ela. A mulher apontou para Shen e perguntou com raiva por que ele está batendo numa criança. De repente aquelas pessoas sentindo o leve frescor do quarto começaram a ficar loucas. Uma delas disse para atacar porque Shen estava sozinho, mas de repente um barulho soou e alguém foi atingido na cabeça. O cara caiu e seu líquido vermelho acabou respingando nas pessoas próximas. Então Shen falou friamente que até pode estar sozinho, mas já ele só tem uma vida. Enquanto isso em outro quarto, a essa altura Rai já havia falecido devido às altas temperaturas. Wang arregala os olhos de fúria e diz que é tudo culpa de Shen. Depois do protagonista mostrar sua força opressora, a multidão não teve opção a não ser ir embora. Apenas Jian e Lina ficaram para trás. Jian implorou para o protagonista deixá-lo entrar e prometeu que faria tudo o que ele quisesse. Lina disse que pode acompanhar os dois. Shen sorriu e disse que eles com certeza poderiam entrar. As meninas pularam animada com essa notícia, mas de repente Wang passou por elas correndo cheio de fúria. Ele gritou que era tudo culpa do prota e tentou atacá-lo, mas no segundo seguinte o protagonista puxou um taco de beisebol e acertou o cara em cheio no rosto. Wang voou vários metros e ficou inconsciente. Jian e Lina pareciam apavoradas vendo essa cena, então Lina fala que talvez elas não deveriam entrar. Jian concorda e diz que é muito bom lá fora. O protagonista manda elas desaparecerem logo e as garotas obedecem. Enquanto isso lá fora, alguns veículos de pista modificados estavam trafegando na via. Os veículos pararam logo abaixo do hotel. Em seguida algumas pessoas vestindo trajes à prova de fogo e portando armas carregadas saíram e seguiram em direção ao hotel. Todos recuaram para abrir caminho. Um dos homens perguntou se o acadêmico Liu Zhengo está aqui. O cara rapidamente se apresentou e respondeu que estava. Depois disso o homem trajado diz que eles são a equipe de resgate e pede que o cara coloque o terno resistente ao calor para sair com eles. A multidão ouvindo isso imediatamente começou a questionar se eles não estavam lá para resgatá-los.
O homem pede que todos se acalmem porque as autoridades já lançaram uma operação de resgate e meia-noite é a hora mais fria do dia, então esta noite eles poderão ir sozinho para a Praça do Vale do Silício. Esse é o ponto de resgate mais próximo. Todos ficaram animados ouvindo isso porque acreditaram que o governo realmente não havia abandonado eles. Nesse momento o velho Sam ficou desesperado e se aproximou de um desses homens com trajes. Ele gritou que era Sam Debial do grupo Sam e prometeu enviar 1 bilhão se o cara também lhe der um desses trajes para ele ir embora. Sam estendeu a mão para pegar no homem. Mas para sua infelicidade o soldado paralisou seu braço e disse para não atrapalhar sua operação. Sam, que costumava ser arrogante, já estava extremamente agitado e agora sendo repreendido pelo soldado perdeu completamente a paciência. Ele começou a xingar toda a equipe de resgate e também seu subordinado Kian. De repente os outros soldados entraram no hotel altamente armados. As pessoas se perguntaram se esses caras vieram para prevenir algum incidente inesperado. Jian rapidamente pensou em algo e gritou alto chamando um soldado. Ela pediu para esperar 1 minuto e contou que no andar de cima há um assassino morando. Ele tem até uma arma e já machucou várias pessoas. Alguém gritou que eles não deveriam deixar esse homem à solta. O soldado ficou um pouco perturbado pois essa situação era realmente inesperada. Ele se perguntou como surgiu esse assassino e por que ele tem uma arma. O soldado olhou para trás e disse que ia ficar aqui para conferir as coisas. O outro soldado estava um pouco cauteloso e disse a Feng para ele não agir precipitadamente. O soldado Feng respondeu que tem noção e pediu para o companheiro levar os trajes isolados primeiro, e prometeu que entrará em contato. Depois de lidar com essa situação, Feng estava preparado com algumas armas e subiu as escadas para procurar o assassino. Jian ficou secretamente encantada e disse a si mesmo que vai invadir aquele quarto depois que Shen for abatido. Enquanto isso o soldado subiu lentamente as escadas e cautelosamente olhou ao redor. De repente ele avistou uma câmera escondida. Feng sabia que toda a capital comercial estava sem energia e a única maneira de alimentar as câmeras de vigilância era com a bateria. O soldado ficou surpreso ao ver a porta à sua frente ser aberta e logo viu algo sendo jogado contra ele. Nesse momento Feng caiu e o gás começou a fazer ele perder a consciência. O cara instintivamente lutou para não fechar os olhos. Ele cobriu o nariz e tentou encontrar a direção das escadas que subiu anteriormente, mas assim que estava se virando de repente sentiu um forte golpe na cabeça. Feng caiu direto no chão. Depois de algum tempo o soldado finalmente começou a acordar. Ele sentia como se estivesse amarrado e ainda tinha dor de cabeça. Assim que Feng abriu os olhos ele viu o homem examinando seu equipamento. O protagonista leu o crachá do cara que tinha seu nome e dizia que ele era o vice-líder da equipe de forças especiais da Brigada do Exército. Nesse momento Shen olha em direção ao cara e o chama pelo nome de Feng. Em seguida pergunta se todas as credenciais estão corretas. De repente vemos que por algum motivo o soldado estava despido. O cara virou o rosto ao ouvir Shen declarar sua identidade das forças especiais. Mas de repente se deparou com ar-condicionado e em seguida perguntou como exatamente Shen conseguiu as armas. O protagonista respondeu que é apenas um recém-formado e pegou a arma durante uma viagem ao Oriente Médio. Feng não acreditava e questionou se isso era uma brincadeira. O prota ignorou totalmente o soldado e começou a falar que o governo já montou os pontos de resgate. Então perguntou se eles estão planejando que os moradores vá sozinhos para lá amanhã de madrugada. Feng ouvindo isso perguntou como ele sabe. Shen apenas assentiu levemente com a cabeça. Ele sabia porque isso era semelhante ao que ele viu na sua vida anterior. Então Shen contou que embora a temperatura caia significativamente ao amanhecer, ficar exposto ao luar por mais de 10 minutos ainda causará desmaios e muitas pessoas irão de base a caminho dos pontos de resgate. O soldado Feng respondeu que não há outra maneira. Mesmo que estabeleçam zonas seguras é difícil modificar os veículos de resgate. Além disso muitas pessoas não aguentam mais. Por isso eles não têm outra escolha a não ser deixar os moradores irem sozinhos para os pontos de resgate amanhã de manhã. Nesse momento ele continuou dizendo que os especialistas ou quem está lidera deve viajar à noite e se envolver em cobertores grossos ou casacos pesados. Isso é para tentar evitar a exposição ao sol. O protagonista ouviu tudo e em seguida apontou a arma para a cabeça de Feng. O cara ficou muito nervoso e pediu para Shen pelo menos deixar ele passar essa informação para a equipe antes de puxar o gatilho. Nosso herói desamarrou todas as cordas e depois devolveu seus pertences. Ele disse ao soldado que respeita o que ele faz e por isso vai deixá-lo entrar em contato com sua equipe.
Feng olhou para o herói e questionou se o cara não tinha medo dele pedir reforços depois que sair daqui. Shen olha para cima e em seguida manda o soldado ver o que tem lá. Nesse momento Feng se depara com uma torre de vigilância com câmeras de reconhecimento facial e metralhadoras. O cara ficou muito assustado e perguntou como Shen conseguiu algo assim. O herói só respondeu que já tinha dito que trouxe do Oriente Médio, então acrescentou que assim que aquela coisa for uma vez ativada, ninguém nesta sala pode sobreviver exceto ele. Nesse momento Shen volta a apontar para o soldado e fala que dadas as circunstâncias atuais o cara provavelmente não tem tempo para lidar com ele. Feng apenas respondeu que entendia perfeitamente e saiu pela porta. Depois de algum tempo, do lado de fora alguém notou que algo estava faltando em Feng. Era a sua arma. O outro soldado fala que a arma de Feng havia sido apreendida. O rosto de Sam parecia extremamente feio e ele deu um soco no rosto de Qian em frustração. Ele questionou para que Qian servia se não estava fazendo nada. Um dos subordinados não aguentava mais tanta humilhação desse chefe e perguntou ao outro cara o que eles deveriam fazer. O rosto de Qian escurece e ele respondeu que as autoridades iniciaram a operação de resgate e assim que a ordem for restaurada eles ainda precisam aproveitar as conexões. Nesse momento Shen apareceu e perguntou se em tempo de caos Qian ainda sonha em restaurar a ordem. O subordinado imediatamente se irritou e perguntou quem diabos é esse pirralho. Qian apressadamente para seu subordinado e se vira para Shen questionando como ele desceu as escadas. O protagonista sorriu enquanto derramava um balde de gelo e disse que veio fazer um acordo com Qian. Os dois caras ficaram completamente atordoados vendo o gelo. Então o subordinado correu em direção a Shen dizendo que deve haver mais coisas boas no quarto dele e por isso precisa destruí-lo agora. No segundo seguinte o protagonista sacou uma arma e a segurou sob o queixo do cara. Qian rapidamente tentou suavizar as coisas com uma risada e acrescentou que seu irmão Shen não precisa chegar nesse nível. Agora ele quer entender melhor sobre o acordo. Nesse momento o acordo foi finalizado e os caras receberam uma pedra de gelo para cada. O subordinado fala que está preso aqui há 3 dias e é a primeira vez que se sente tão bem. Ele nem consegue imaginar o que tem no quarto de Shen. Qian responde ao seu companheiro que eles vão primeiro concordar com todas as exigências do prota e assim que encontrar uma oportunidade vão dar um fim nele. De repente eles foram pegos no flagra chupando gelo. Sam acertou Qian com toda a força e o acusou de estar escondendo blocos de gelo. Então ele o ameaçou falando que da próxima vez que Qian não trazer coisas boas voluntariamente, ele será eliminado sem dó. Qian não aguentava mais. Nesse momento Sam se virou para Duan e fala que está tão quente, mas a garota ainda não tirou a roupa. De repente ele se levantou e segurou o braço de Duan. Em seguida disse que gostava de brincar com meninas modestas assim e a chamou para ir para o quarto. Mas a garota sem pensar 2 vezes acertou sua cara com um forte tapa. Ela repreendeu e disse para não tocá-la. Sam achou um absurdo a reação de Duan e perguntou se ela sabia com quem estava falando. O cara começou a arrancar as roupas da garota mas não teve tempo de continuar a falar bobagem porque no momento seguinte ele foi acertado. Qian de repente mergulhou um punhal direto no pescoço de Sun. Ele fala em alto e bom som que em tempos caóticos qualquer um pode ser eliminado. Em seguida disse a todos os subordinados que a partir de agora ele manda aqui, então todos os outros podem ir para o ponto de resgate ou perecer aqui. Shen assiste silenciosamente essa cena se desenrolar no andar de cima. Ele pensa consigo mesmo que suas palavras realmente surtiram efeito. O protagonista só queria acelerar o processo já que Qian era o chefe na sua vida passada. Enquanto isso Jian e Lina ficam de joelhos em frente a Qian. Elas olham atentamente para aquele balde de gelo que o cara estava segurando. Embora o gelo tivesse desaparecido, aquela garrafa certamente tinha água gelada e até beber água gelada seria bom. Então as garotas prometeram fazer qualquer coisa se Qian pudesse dar gelo a elas. Qian franziu a testa originalmente com a intenção de recusar, mas então ele se lembrou de Shen e se sentiu obrigado a cumprir, então entregou a garrafa térmica para as garotas. Jian e Lina pegou alegremente a garrafa térmica e abriu rapidamente tentando despejar a água em sua boca. O subordinado perguntou se eles iam para o ponto de resgate, mas Qian recusou dizendo que ninguém chegaria vivo se fosse até lá. Depois de algum tempo tinha finalmente chegado ao horário da meia-noite. Embora a luz do lado de fora fosse ofuscante, a temperatura tinha caído ligeiramente e muitas pessoas estavam se enrolando em cobertores prontas para deixar o hotel. Jian e Lina também quiseram se envolver nos cobertores e foram em direção à saída. De repente o subordinado de Qian parou as garotas e perguntou o que elas estavam fazendo. Ele começa a dizer que seu irmão Qian fez o favor de dar a água gelada e agora elas
Querem ir embora. Isso não faz muito sentido para o homem. Esse subordinado lembrou Jian que ela prometeu fazer qualquer coisa se conseguisse água, então ela tinha que pagar isso primeiro. Nesse momento muitas pessoas começaram a correr para fora enroladas em cobertores. Elas disseram que desde que Qian assumiu o controle dos suprimentos, ele não lhes deu água ou comida, então ficar no hotel significava encontrar Jesus. Só que ir para o resgate poderia oferecer uma maneira de sobreviver, mas surpreendentemente estava mais quente do lado de fora do que o esperado e mesmo com tábuas de madeira amarradas aos sapatos eles ainda podiam sentir o calor do chão. Neste momento uma senhora acabou tropeçando e caiu no chão. Quando suas mãos tocaram o chão era possível ouvir um chiado de carne frita. Ela tentou se levantar mas o calor intenso colou sua carne no chão, a carne em suas mãos foi arrancada diretamente e ela gritou por ajuda. Um momento como este as pessoas não sabiam se poderiam sobreviver, muito menos tinha tempo para se preocupar com os outros. Mesmo que fosse um membro da família, sua própria sobrevivência vinha em primeiro lugar. A noite passou e a essa altura os corpos de Rai e Sam pareciam maçãs murchas. Sua pele externa aparentava até estar carbonizada, mas eles não haviam desaparecido completamente. Os dois cadáveres que estavam na entrada se moveram sob a luz escaldante do sol e uma estranha criatura surgiu. Nosso personagem principal sabia sobre essa criatura de sua vida passada, mas naquela época ninguém ousava enfrentá-la. Agora no calor extremo do sol esses cadáveres se transformariam em monstros. Enquanto isso no restaurante do segundo andar ninguém percebeu que mudanças haviam ocorrido com os dois cadáveres na porta, mas um barulho alto irrompeu e todos se viraram para olhar para fora. Foi então que eles viram os dois cadáveres meio secos quebrando a porta de vidro e avançando para dentro da sala. As pessoas que viram a cena estavam todos atordoados e gritaram alto que eram zumbis. Em seguida alguém perguntou a Qian o que vão fazer agora. O cara simplesmente pegou Wang pelo pescoço e mandou ele ir descobrir o que são essas coisas. Em seguida o jogou em direção às criaturas. A alta temperatura emitida pelos zumbis quase torrou o corpo vivo de Wang. Nesse momento uma figura emergiu da multidão e todos olharam para ele com espanto. O protagonista disse para abrir caminho porque ele ia lidar com esses zumbis. Shen lembrava que no apocalipse os cadáveres expostos à luz solar sofrerão mutações, mas não serão zumbis e não espalharão o vírus. Por isso eles também são chamados de demônios da seca. Na verdade esses demônios da seca retêm algumas memórias ou apegos de suas vidas anteriores. Então como Qian foi o responsável por eliminar Sam, o corpo desse cara está em busca de revanche. Já o corpo de Rai está em busca do protagonista por foi eliminado por ele. Shen não hesitou neste momento e atacou diretamente o demônio da seca. Ele balançou sua longa faca e cortou Sam diretamente. De repente um núcleo de cristal saiu da cabeça de Rai. Este é o núcleo de cristal que pode criar um físico super-humano. Shen agarrou o núcleo de cristal e imediatamente saltou para cima para chutar Rai. Depois em direção à multidão o protagonista usou uma faca para levantar a cabeça de Sam e depois o acertou. Shen ainda deixou o cara vivo e mandou o resto das pessoas se divertirem. Em seguida subiu as escadas deixando eles sozinhos com Sam. Qian reagiu rapidamente e perguntou por que seus subordinados estavam parados. Eles deveriam eliminar o monstro o mais rápido possível. De repente ele pegou Wang novamente e o empurrou em direção à criatura. Enquanto isso nosso personagem principal entrou em uma sala no quarto andar. Acontece que no apocalipse núcleos de cristal ocasionalmente aparecem dentro dos crânios de cadáveres secos e bestas mutantes. Eles são extremamente raros. Você não encontra nem mesmo um em cada 100. Nesse momento Shen limpa bem o núcleo do cristal e depois engole com uma bebida alcoólica. No momento em que o núcleo de cristal foi engolido ele sentiu um calor extremamente violento em todo o seu corpo. Shen estava todo vermelho e sentia como se suas mãos estivessem envoltas em fios de líquido vermelho. Então o poder explosivo começou a se espalhar dentro dele, aparentemente pronto para estourar. Isso durou meia hora. Durante essa meia hora o protagonista sentiu como se todos os seus órgãos internos estivessem queimando. Os 100 quilos de gelo na sala derreteram muito rapidamente, muito mais rápido do que habitual. Enquanto isso no restaurante do segundo andar, Qian e os outros tiveram dificuldade em cortar a cabeça da criatura, inclusive o cara acabou destruindo todo o estoque de água de Qian, o que o deixou com mais raiva ainda. As garrafas de água derreteram instantaneamente ao entrar em contato com a alta temperatura do corpo da criatura. Isso resultou em uma perda significativa de água potável. Qian e os outros entraram em desespero porque não dava para sobreviver sem água. Neste momento Jian e Lina vendo a situação tentaram fugir,
mas foram pega em flagrante pelo subordinado. Nesse momento Lina diz ter uma ideia de como lidar com Shen. O homem permitiu que ela falasse, mas deixou claro que acabaria com sua vida se ela o enganasse. Lina promete que não irá traí-lo e começa a falar que Jian é noiva de Shen, então o plano seria levar a garota até a porta do herói e atacá-la sem dó. Lina acredita que o protagonista definitivamente abrirá a porta e assim eles podem emboscá-lo. Jian gritou com Lina e disse que a amiga estava armando para ela, mas o subordinado acha que esse plano vai dar certo. Jian fala que pode até cooperar com o plano, mas agora ela está com fome e diz que tem que receber comida primeiro, de preferência carne. O subordinado disse irritado que a geladeira elétrica já estragou junto com a carne, então se ela quiser vai ter que comer carne estragada. De repente Qian se aproximou da garota e perguntou friamente se ela queria carne. Em seguida ele entregou uma faca e pediu para seus subordinados segurarem Lina. Jian rapidamente pegou a faca e foi em direção à garota. Lina ao ver isso entrou em pânico e começou a perguntar o que a amiga vai fazer. Ela continuou a dizer que eram irmãs e Jian não poderia fazer isso. Mas Jian pediu para a garota parar de mentir para si mesmo e acrescentou que Lina planejava usá-la como isca para se salvar. Então disse que a garota deveria culpar a si mesmo. Essa cena deixou Qian e os outros atordoados. As mulheres podem ser tão implacáveis quanto homens quando estão com raiva. Nesse momento Jian acertou sua amiga e ela caiu inconsciente. Em seguida ela riu dizendo que esperava ansiosamente fazer o mesmo com Shen. Nesse momento Qian mandou irem chamar Duan para preparar a carne. O subordinado questionou se eles iam mesmo ter que comer. Qian respondeu que todos precisavam de força para lidar com Shen. Além disso precisavam destruir o corpo de Lina antes que ela se transformasse naquela criatura. Enquanto isso dentro do quarto do protagonista, ele também sentiu sua temperatura corporal aumentando visivelmente e se perguntou se essa é a habilidade do tipo físico. Shen sente que sua resistência ao calor melhorou e seus músculos e força se tornaram mais fortes. O protagonista foi chamado de berserker em sua vida passada por causa de seu físico, então ele decidiu que ia chamar essa habilidade de berserker. Naquele momento Shen notou através da vigilância que Duan estava na porta. A garota estava extremamente nervosa. Ela percebeu que Qian e os outros enlouqueceram e está insuportável continuar lá embaixo. Por isso o quarto do protagonista é sua única esperança. Shen abriu a porta ainda sem roupa. Nesse momento Duan acabou vendo seu brinquedo e gritou assustada. O protagonista pediu desculpas e correu para se trocar. Parece que Duan viu algo que não deveria. Depois disso Shen voltou vestido e disse que seria recursos são limitados. Além disso o herói acrescenta que eles acabaram de se conhecer e ele não pode acolher Duan só porque ela é bonita. Shen lembra que em sua vida passada a chefe Duan era uma mulher de vontade muito forte e tinha uma relação cooperativa com Qian. Shen até pensou em subjugá-la, mas agora a atmosfera estava um pouco estranha. Nesse momento Duan disse que ela não era apenas uma chefe, a garota também é uma excelente médica com certificado de qualificação e 3 anos de experiência como cirurgiã. Nesse momento ela sentiu que o quarto de Shen é realmente agradável, a eletricidade e gelo, então seu objetivo é demonstrar seu valor para ficar aqui. Shen estava sentado no sofá e disse que o fato dela ser médica é realmente muito atraente. Mas os recursos são escassos agora e é incerto se eles conseguirão sobreviver até amanhã. Duan respondeu que ela podia fazer qualquer coisa desde que ele não a expulsasse. Shen gostou do fato dela dizer que faria qualquer coisa e disse que sendo assim ela poderia ficar. Ele acrescenta que a garota pode se sentir em casa. No entanto o protagonista avisa que a única escolha dela diante dele é se comportar pois ele não tem segundas intenções. Duan responde que entende e nunca duvidou das intenções dele. Shen responde que isso é bom e no momento seguinte manda ela tirar a roupa. Depois disso Duan foi tomar banho, ela ligou o chuveiro e ficou agradavelmente surpresa ao descobrir que aqui realmente tinha água, eletricidade e até comida. A garota fica feliz que agora não precisa se preocupar com o clima quente lá fora ou em ser comida pelas outras pessoas como Lina foi. Para quem está lá fora este lugar é simplesmente o céu, embora o protagonista não seja exatamente um cavalheiro. Assim que Du entrou no banheiro, Shen sacou seu telefone e começou a assistir ao vídeo de vigilância dentro do banheiro. Em seguida ele disse que não estava vendo a garota tomar banho. Depois disso Duan saiu do banho vestindo uma roupa de enfermeira que o próprio protagonista preparou. Ela questionou se não estava pequeno demais. Shen pediu para Duan virar e disse que estava perfeito no corpo dela. De repente um pedido de socorro veio de fora. Obviamente aqueles caras resolveram colocar o plano em ação junto com Jian. O cara gritava para Shen vir antes que eles derrubem a porta. Duan
Pediu para o herói não ir porque essa gente acabou de comer o corpo de Lina, então eles podem tentar fazer o mesmo com ele. Shen não esperava que os caras tinham chegado nesse ápice. Mas mesmo assim respondeu que já estava indo e acrescentou que se a porta fosse quebrada eles estariam em apuros. No momento em que Shen abriu a porta um punhal de repente voou em sua direção. O prota obviamente não foi atingido e apenas agarrou o pulso do agressor. Em seguida jogou o punhal na garganta do homem. Qian e seu grupo ficaram atordoados. Joalheria lutou para se libertar do alcance de Qian e correu em direção à prota. No entanto, ela foi agarrada pela garganta. Acontece que Shen já havia percebido que sua ex-namorada havia sofrido mutação. Uma vez que você come carne humana, seu corpo sofrerá mutações e dentes afiados crescerão em sua boca. Então ele gritou que Jian não é mais humana. Qian e os outros também mostraram seus dentes afiados. Eles falaram que o apocalipse começou e eles precisam fazer de tudo para sobreviver, então não há nada de errado em comer carne humana. Jian com seu rosto feroz disse que a carne tem um sabor delicioso, então agora ela também queria provar o corpo do protagonista. Mas no segundo seguinte Shen a jogou pela janela do corredor do hotel. Quando Jian estava prestes a cair do arranha-céu ela se agarrou desesperadamente à borda da janela com suas garras mutantes e disse que não iria deixar Shen ir tão facilmente, mas de repente ela percebeu que algo estava errado. A luz do sol do lado de fora do hotel refletiu instantaneamente nela e o calor escaldante a fez gritar dolorosamente. Enquanto isso vários dos subordinados correram em direção a Shen. Um deles gritou para atacar antes que o prota tivesse a chance de pegar a arma. Shen respondeu que não precisava desperdiçar suas balas. Qian voou alto e disse que o garoto não deveria subestimá-lo. De repente Shen levantou a mão com a arma e acertou na testa do cara. Os três restantes imediatamente se espalharam e cercaram o protagonista. Aquele com cabelos compridos saltou bem acima de Shen e disse que agora a força e velocidade deles também aumentaram. Antes que ele pudesse terminar sua frase o protagonista pulou e agarrou sua cabeça. Ele disse que o cara estava balbuciando há muito tempo. Em seguida empurrou sua cabeça com toda a força no chão. De repente surgiu um careca com uma faca e estava prestes a atingi-lo. Shen agarrou o pulso que segurava a faca e então com um deslize facilmente conseguiu lidar com os dois. Agora só faltava um. O cara balançou o punho em direção ao prota, mas nosso herói agarrou o seu pescoço com uma força e o esmagou com força contra a parede. A força aterrorizante quebrou a parede atrás. Naquele momento uma figura escura apareceu de repente no final do corredor. A figura quebrou o vidro à prova de balas do hotel e apareceu instantaneamente na frente de Shen. O protagonista viu claramente quem era e disse que não esperava que ela mudasse para o segundo estágio tão rapidamente. Em seguida acrescentou que parece que Jian guarda um profundo rancor contra ele por não se casar com ela. Depois disso o protagonista finalizou o último cara e se preparou para lidar com a garota. Shen estava feliz que nessa vida poderia acabar com sua ex-namorada assim como ela fez com ele. Logo as pupilas de Jian ficaram vermelhas e ela abriu bem a boca e rugiu. De repente uma energia aterrorizante rompeu de seu corpo. Neste momento Duan ouviu o barulho do lado de fora e saiu para fora. Ao ver a bagunça ela ficou inicialmente chocada e disse que o protagonista era incrível. Ele conseguiu derrubar Qian e sua gangue sozinho, mas nesse momento o monstro à sua frente dá uma impressão muito mais perigosa. Por isso Duan começa a tentar criar um plano para ajudar o protagonista. Ela não queria ser um fardo e seu objetivo era ficar ao lado do herói para sempre já que ele a ajudou. Então Duan tira um chicote e fala que vai ajudá-lo a lidar com isso. O protagonista ficou um pouco surpreso quando viu a garota tentando ajudá-lo. Ele pensa que isso não é ruim, mas a garota com certeza iria distraí-lo, então ele só pediu para ela entrar e se esconder. Jian ficou ainda mais furiosa com essa cena e acusou Shen de enganá-la, então a garota correu em sua direção pronto para acabar com ele. Jian conseguiu rasgar sua roupa e deixou alguns arranhões superficiais no peito de Shen. Nesse momento o prota teve sua habilidade ativada e Jian sem perder tempo mordeu por trás, mas era como morder um pedaço de aço. Shen sem virar a cabeça disse friamente que não pode morder. Em seguida ele agarrou o pulso de Jian, pulou e pisou com força em suas costas. Ele arrancou os braços dela brutalmente e a garota caiu no chão emitindo um uivo doloroso. Shen jogou fora os braços decepados e disse que originalmente queria deixar ela sofrer através do apocalipse e partir lentamente, mas agora ele não tem escolha a não ser destruí-la. Nesse momento Jian envolveu um cadáver próximo com sua cauda e o engoliu inteiro. De repente muitos espinhos afiados cresceram de seu corpo e seus
Braços decepados cresceram novamente, a garota parecia mais forte e emitiu um rugido feroz. Shen ficou um pouco surpreso porque os braços cresceram de volta. Duan não conseguia acreditar nisso e se perguntou como é possível. Inesperadamente nosso herói se sentiu um pouco encantado. Ele fala que é legal que ela tem habilidades regenerativas. Isso significa que não vai partir tão facilmente, mas também significa que ele pode rasgá-la muitas vezes. O protagonista novamente agarrou a mão esquerda de Jian e depois a puxou com força, então agarrou sua mão direita e fez o mesmo. Em seguida ele foi para o rabo e as pernas, mas não demorou muito para que os membros rasgados voltassem a crescer. Jian já estava caída no chão e ofegava ao tentar respirar. Shen pergunta se ela está pronta e acrescenta que a segunda rodada vai começar. Depois disso nosso prota continuou quebrando a garota e ela continuou se regenerando. Na oitava vez Shen percebeu que até mesmo os olhos e a língua podem se regenerar. Depois de 16 vezes ele notou que até mesmo os órgãos internos podem voltar a crescer. Parece que menos a cabeça pode se regenerar, mas depois de 21 vezes Jian já não conseguia mais se regenerar. O protagonista fala que estava planejando cavar seus olhos, mas vai esquecer porque ele não é tão mau assim. Jian começa a chorar e Shen dá um fim à sua existência com um chute. Nesse momento Duan está parada e parece espantada. Ela perguntou se o protagonista estava bem e ele se virou friamente perguntando se Duan estava pronta. A garota perguntou assustada porque ela deveria estar pronta. Shen fala que foi muito herói e questionou se ela não deveria estar se preparando para recompensá-lo. Duan pergunta se eles vão fazer isso nesse local.